E aí pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje nós falaremos como não perder o foco em um dia de estudo. Eu vou falar aqui uma opinião pessoal minha sobre como ter um bom aproveitamento em um dia de estudo e em quanto tempo estudar. Bom, eu particularmente gosto de estudar em intervalos de 2 horas. Eu gosto de fazer 2 horas um ciclo de estudo, tá? Eu sempre estudei assim e até hoje eu estudo dessa forma também. Essas 2 horas do meu ciclo de estudo, eu divido ela em 3 partes principais. Legal? A primeira parte desse meu ciclo de estudo, eu chamo de o tempo da coleta. O que é o tempo de coleta? É o tempo que eu vou pegar o material que eu vou estudar. Por exemplo, se eu tenho foco em fazer alguns exercícios, eu vou pegar os exercícios que eu vou estudar. Exercícios relacionados ao conteúdo que eu vou estar estudando. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu quero pegar um livro e eu vou estudar, por exemplo, Leis de Newton nesse livro. Eu vou separar então o conteúdo de Leis de Newton que eu quero estudar dentro de Leis de Newton e vou separar os exercícios que eu tenho ali, o que eu observo. Olha, essa página, aquele exercício, eu vou fazer essa primeira página, vou fazer as 2 primeiras páginas de exercício, ou vou fazer a minha listinha de exercício. Ou, por exemplo, se o conteúdo não for um livro, eu vou separar minha videoaula. Eu vou separar o vídeo que eu vou ver, ou o livro que eu vou estudar, ou a apostila que eu vou ler. O conteúdo eu tenho que separar. E também separar os exercícios. Esses exercícios relacionados ao conteúdo. Eu sempre falo para a gente não fazer metas inalcançáveis. Sempre separe pouca coisa para estudar, para que você consiga cumprir tudo aquilo que você planejou. Na segunda parte, eu chamo de parte de conteúdo teórico. Veja que eu passei os 20 primeiros minutos do meu tempo coletando aquilo que eu vou estudar. Eu não iniciei o meu estudo sem antes preparar aquilo que eu quero trabalhar. Porque se eu não fizer isso, ou se eu não tiver um tempo se eu não pegar, separar o que eu quero estudar, eu acabo sentando para estudar e eu fico perdendo muito tempo procurando coisas aleatórias para estudar. Eu acabo não tendo uma direção certa para o que eu quero estudar naquele momento ou o que eu quero estudar naquele dia. A segunda parte é estudar o conteúdo teórico que foi separado por mim. Ou eu assisto a minha videoaula que eu separei, ou eu leio o meu livro, aquele capítulo do livro, a apostila também, tá? Ou até mesmo o meu caderno. Geralmente, quando a gente tem cadernos de matéria, são talvez a melhor opção, porque no caderno você escreve e quando você lê o que você mesmo escreveu, te dá uma sensação de aprendizado muito boa. Tudo bem? Só que os livros e apostilas também são importantes devido à quantidade de conteúdo e também as videoaulas, porque você recebe um conteúdo ali de um professor. Legal? De uma forma mais didática, né? Mais teórica do que às vezes você mesmo procurando, estudando aquilo ali. Beleza? Mas esses 40 minutos aqui são ali de leitura do livro, apostila ou caderno. Gente, e a minha terceira parte, depois de eu ter feito 40 minutos de conteúdo, professor, 40 minutos só? Só que são 40 minutos, gente, sem mexer no celular, a não ser que você esteja vendo uma videoaula, por exemplo, tá? São 40 minutos sem entrar em redes sociais, sem desfocar, sem fazer nada que não seja estudar. São 40 minutos focado nisso aqui. Tudo bem? Sentado numa posição confortável, onde você esteja ali ativo. Não é bom estudar deitado, porque quando você estuda deitado, te dá a sensação de que você está dormindo e você acaba ficando mais lento, tá bom? Eu aconselho você estudar sentado mesmo, de uma forma mais confortável. Beleza. Na terceira parte, eu tenho 60 minutos de exercício. Beleza? Veja que eu aumento, 20 minutos de coleta de conteúdo, eu separo o que eu vou estudar, depois, olha só, eu venho e faço 40 minutos de conteúdo teórico e 60 minutos de exercício. Se você é uma pessoa que já se deparou em algum momento em estar estudando por muito tempo o conteúdo e por pouquíssimo tempo o exercício, porque você não conseguiu fazer um exercício, mude isso, tá? Mude isso para que você tenha melhor rendimento. Beleza, então, lembrando que isso é uma opção pessoal minha, eu pessoalmente estudo assim, e isso dá muito certo para mim, sempre deu muito certo. Na terceira parte, eu tenho 60 minutos de exercício.
Nesses 60 minutos eu tenho que compreender que nem sempre eu vou conseguir fazer todos os exercícios. Nem sempre tudo aquilo que eu separar no meu conteúdo eu vou conseguir resolver. Nem sempre. Então eu vou conseguir resolver. Primeiro, eu vou começar pelos fáceis. Os exercícios fáceis, eles são a melhor arma que o estudante tem. Por quê? O exercício fácil, ele te dá base para você entender o exercício difícil. Um exercício mais complicado, mais elaborado, ele é a soma de todas as coisas que você aprendeu nas questões um pouco mais simplificadas, mais fáceis. E outra coisa, não perca tempo nos exercícios que você não conseguir. Sempre pegue os exercícios mais fáceis, tente fazer os mais difíceis também, é legal tentar. E se você não conseguir, você seleciona eles para depois você perguntar para o seu professor, ou compartilhar a dúvida com algum amigo, tá bem? Ou fazer a sua forma de tirar as dúvidas, legal? Pesquisar em algum lugar. Então é muito bom que você faça 1 hora de exercícios. Uma vez que você fez 20 minutos de coleta de conteúdo, 40 minutos de estudando conteúdo teórico sem parar e 60 minutos de exercício, você cumpriu o seu ciclo de 2 horas de estudo. Beleza? Eu aconselho começar fazendo isso aqui 1 vez por dia. Começa 1 vez por dia. Depois, quando você estiver estudando, por exemplo, basicamente 1 mês assim, você aumenta para 2 vezes ao dia. Você, por exemplo, pode fazer uma de manhã, uma de tarde, ou uma de tarde, uma de noite, dependendo de como você quiser. Ou 2 de tarde mesmo, no início da tarde, dá uma pausa, lancha, toma um café, vê um filme, mexe um pouquinho nas suas redes sociais e depois volta para fazer de novo também no final da tarde. Comenta aqui, coloca aqui nos comentários o que você achou dessa plano de estudo, tenta fazer e eu tenho certeza que os resultados vão ser bons. Volta aqui para me falar também como você foi aí nos seus estudos, legal? Um abração e até a nossa próxima aula.